A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Herobe. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Versículo 5. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser:
O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Versículo 15. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Versículo 17. Portanto eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Versículo 18. E ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Versículo 21. E eu darei graças a este povo, aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios.